Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está estudando na calada da noite, tá? A aula de hoje para vocês é a aula de filosofia, continuação dos filósofos pré-socráticos. Então, se na primeira aula nós falamos de 3 pré-socráticos importantes, agora nós vamos avançar e ver a robustez desse conhecimento dos filósofos que tentavam desvendar a natureza através do raciocínio lógico, certo? Uma metodologia específica que a filosofia traz como novidade para a interpretação da realidade. E aí, pessoal, nós temos os pensadores da mudança e da permanência. E o primeiro pensador que a gente vai utilizar na nossa aula aqui para tentar desvendar um pouquinho desses mistérios da fenomenologia, vamos dizer assim, né, os fenômenos da natureza, seria o Heráclito de Éfeso, que viveu aí basicamente no século 6 a.C. também. Então, com o que ele está preocupado? Quais são as preocupações do Heráclito? Então, a primeira preocupação é desvendar a realidade. Então ele está preocupado em tentar entender o que é real, tá? E o que é verdadeiro. E ele está vendo as mudanças acontecendo a todo momento. Então, o que será que é real? E por que essas mudanças acontecem a todo momento, tá? Só que ele é um filósofo difícil de ser lido, né, especialmente pelo que tem de informação sobre ele, da sua teoria especificamente, porque ele foi um filósofo que usou muito aforismo, ou seja, frases impactantes que muitas vezes eram confusas, né, mas eram frases para tentar criar certo apelo emocional, social nas pessoas, para as pessoas que lessem e falavam assim, tá aí, o cara falou pouco, mas falou bonito, certo? Então ele tentou fazer isso através dos seus escritos, tá? Bom, ele vai ser o primeiro filósofo que vai conseguir compreender que os sentidos humanos, né, sei lá, a audição, o tato, né, eles são incapazes, tá? Ou na verdade eles são incertos, não são totalmente incapazes, mas eles são incertos para compreender a realidade, tá? Então, os sentidos que nós temos no nosso corpo, às vezes ele pode fazer com que a gente tenha uma interpretação da realidade equivocada. Então é preciso utilizar a nossa racionalidade para ver o que esse sentido está capturando. Porque só assim a gente é capaz de interpretar a realidade de fato, de forma concreta, tá? Então, é preciso entender o mundo a partir da lógica e da reflexão desses sentidos. Então, para ele, qual é a lógica do mundo? Então, se o meu sentido percebe todas essas mudanças, o que será que eu posso tomar como reflexão desses sentidos que está percebendo essas mudanças? Então, a primeira coisa, e aí você vai ver como ele se aproxima um pouco do Anaximandro, certo? Ele vai dizer o seguinte, que nós temos uma luta constante no mundo entre esses opostos. Então os opostos eles estão a todo momento guerreando entre si, né? E esses opostos acabam destruindo uma coisa, formando outra. E quando esse se forma, novo oposto surge. E esse oposto acaba destruindo essa coisa, formando outra, tá? Então ali há uma doutrina para ele, que ele chama doutrina do fluxo universal, que todas as coisas elas estão mudando a todo momento e nada pode ser como era antes, tá? E ele usa como um exemplo aí, o exemplo da passagem do rio. Ou seja, quando você entra num rio, você só vai entrar nele uma vez na sua vida. Porque se você entrar de novo, serão novas águas que tem ali, né, novas composições, etc. E isso vai fazer com que aquele espaço não seja o mesmo rio de outrora, tá? Então, para ele, a vida
né, a realidade, na verdade, a realidade é um eterno devir. Ou seja, o que é o devir? É a eterna mudança. Vir a ser e deixa de ser. Então vai ser, deixa de ser. Vai ser, foi, deixou de ser. Então tudo isso fica mudando constantemente. E para ele, o princípio originário é essa mudança conflituosa a todo momento, tá? Onde uma coisa acaba destruindo a outra para se tornar única, e que para ele tornou como um conceito metafórico sendo transformado no fogo, né? Por quê? Porque o fogo, ele, a hora que queima, ele está destruindo, por exemplo, uma madeira, uma parafina, né? E está se tornando outra coisa. E a hora que ele se torna essa outra coisa, ele está a todo momento se movimentando também. Então veja, o fogo, para ser fogo, ele precisa de uma outra matéria para se transformar nele. Então essa é a teoria do Heráclito, tá? Um segundo filósofo que nós temos aí também dessa mudança e permanência, já que o Heráclito é da mudança, né, é o Parmênides, que vai vir na contramão aí do Heráclito. Veja, ele viveu no século 5 a.C., tá? Então ele viveu basicamente aí um pouco depois do Heráclito, tá? E para ele a mudança é uma ilusão, beleza? Então ele acha que a mudança não dá pra gente abstrair nada dela, porque ela não faz parte da realidade. Porque o que é real para ele? Real é aquilo que permanece, aquilo que não muda, tá? Então, se é aquilo que não muda, né? É aquilo que está estático, certo? E aí ele vai ser o filósofo que vai fundar a ontologia, que é na verdade o estudo do ser, o estudo das coisas. Então é ser no sentido de existir e ser no sentido de ter características. Então é o cara que vai tentar destrinchar as coisas em dois aspectos. O aspecto que é aparente, então aquilo que a gente observa pelos sentidos, e na verdade aquilo que é real, ou seja, aquilo que permanece, tá? Então o nosso pensamento, ele pode tomar esses dois caminhos. A gente pode se envolver com a aparência, e essa aparência ela seria mentirosa, uma aparência enganadora, tá? E a gente poderia utilizar a lógica e a racionalidade para esmiuçar essa aparência e destrinchar a realidade, tá? E isso sim seria a verdade, porque a verdade e a realidade está intimamente ligada com aquilo que não muda, certo? Então, o ser sempre é e nunca deixa de ser, beleza? E uma referência que ele faz é a desconfiança constante dos sentidos, porque os sentidos eles podem levar a uma interpretação equivocada da realidade. Beleza, queridos? Vamos lá então. Agora, novos filósofos pra gente aí. Os pluralistas. Então, quem são esses pluralistas? Eles são filósofos também pré-socráticos, mas que ao invés de encontrar um princípio original apenas, eles determinaram que os princípios originários eram vários ao mesmo tempo, tá? E aí eles tentam fazer um casamento entre a imutabilidade do ser, ou seja, a permanência do ser, mas também os aspectos que mudam desse ser. Então, eles tentam fazer o casamento dessas duas coisas para tentar interpretar a realidade, tá? E aí o primeiro carinha que a gente tem, né, que tenta fazer isso dentro dos pluralistas, é o Empédocles, um nome bastante bonito, inclusive, para você dar para o seu filho, tá? Vai ser fácil de você chamá-lo, né? Imagina Empédocles, vem aqui, vai ser fácil. Mas afinal, o que esse cara pensava no século V a.C., né? Que os princípios originários das coisas, dos seres, né, seria a água, a terra, o fogo e o ar.
Então, quando nós tivéssemos a junção dessas quatro coisas, nós teríamos um sentimento de união, de amor, né, sendo propagado na sociedade. Agora, se esses quatro elementos não tivessem arranjados em uma comum união, mas sim em separação, estaria pregado ali, naquela sociedade, o ódio, tá? Então, o que nós temos aí é um cara que já está pensando como as coisas estão sendo formadas, mas não a partir de um princípio originário, tá? Mas sim a partir de um princípio, de princípios originários. E ele, pessoal, é um pré-darwinista, vamos dizer assim, também, porque ele foi um defensor da teoria da sobrevivência do mais apto, tá? Claro, com suas características, ainda com pouco acúmulo de conhecimento, mas ele foi o responsável por isso. Beleza? Bom, dentro ainda desses pluralistas, nós temos o Anaxágoras, tá? Que foi um carinha que viveu no século V a.C. também e decidiu estudar a origem do universo, tá? E ele percebe que a origem do universo era uma rocha primitiva que tinha um acúmulo de coisas pequenas que não seriam observáveis, não daria pra gente observar a olho nu. E a partir do giro dessa rocha, que é o giro do pensamento humano, né, a força do pensamento humano que faz essa rocha girar, né, que fez com que as coisas de dentro dela fossem expelidas. E essas coisas que foram expelidas, né, essas coisas estariam presentes em todos os lugares. Então é um cara que é o precursor, vamos dizer assim, da teoria do Big Bang, né? É um cara que está também, a partir do seu tempo, tentando encontrar um princípio originário para o universo. E veja a importância desses primeiros filósofos que tentam, obviamente, com base científica, né, uma base precária, mas existe aí, tentar desvendar a partir de uma lógica racional, né, a natureza e o universo. Beleza? E por fim, pessoal, o nosso último pluralista aí, né, que seria o Demócrito, que viveu no século V e também parte do século IV a.C. E o que o Demócrito percebeu? Ele ficou muito encucado, percebendo, será que esses princípios originários físicos dos primeiros pré-socráticos, né, não teria partes ainda inferiores, parte menor dentro deles? E aí, para ele, essas partezinhas menores, né, seriam amplamente divididas, até chegar no momento que ela não poderia ser mais dividida, porque não daria mais, ela não teria mais espaço para dividir, certo? E essa coisinha pequena, né, indivisível e bastante cheia, robusta, solidificada, seria para ele aquilo que ele chamou de átomo, né? É claro que na química hoje vocês já percebem que inclusive dentro do átomo já tem até uma divisão, mas nesse exato momento foi muito mais no aspecto filosófico mesmo do que da prática física para tentar descolar esse átomo e estudar esse átomo que o Demócrito fez, tá? E aí, como esse átomo é uma matéria sólida indeterminada, o que acontece aí? As coisas, elas são formadas a partir da combinação, da ordem e da posição desses átomos, tá? E obviamente que no vácuo, ele é o primeiro cara que pensa esse conceito, né? No vácuo, esses átomos eles colidem e eles formam, obviamente, as coisas como a gente conhece hoje, as coisas materiais, tá? E ele, pessoal, por fim aí, ele é um precursor do estudo da ética, porque ele está preocupado em saber qual é a origem da felicidade, tá? E ele coloca uma frase aí pra gente, é uma frase até interpretativa de um filósofo moderno, mas que vale a pena pra gente fazer uma reflexão agora, inclusive de fechamento de vídeo e deixar você mais reflexivo nesse momento. Não abrace tarefas que não pode realizar, não inveje os ricos e famosos, pense nos que estão em situação pior que a sua e conforme-se com o seu quinhão.
tá? Então o pessoal diz aí que ele era um filósofo da felicidade, né? Até parece um coach da Grécia Antiga, tá? Para tentar confortar as pessoas que viviam, obviamente, a partir dos desamparos, tentando entender a sociedade em que viviam. Beleza, pessoal? Então, esse é mais um vídeo, tá? Da nossa aula de filosofia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem um recado pra gente aí, tá? E fica assim. Até breve. Espero poder ver vocês fisicamente daqui a pouco. Um abraço. Até.